gravar a aula. E aí a gente vai lá. Vocês podem me interromper no momento que vocês quiserem, tá? Durante a aula. A gente vai tratar da continuação, então, da confecção do projeto. Então, já falamos de boa parte dele, né? Vocês já confeccionaram a introdução, os objetivos, a metodologia, a maioria já escreveu. No todo, tem um outro grupo que precisa ainda ajustar, né? A parte da metodologia, mas isso a gente vai fazendo com os atendimentos. E o próximo passo agora é a citação e referência bibliográfica. Nos arquivos que vocês enviaram, né, no projeto que vocês estão escrevendo, tem a maioria já colocou lá, né, uma citação na introdução e copiou os links lá que seria a referência. Hoje a gente vai mostrar como é que isso é formatado, tá? A aula então é essa aqui. Se vocês não tiverem vendo, vocês me falam. Bom, como eu estava falando aqui para vocês, a gente já escreveu boa parte e o que a gente fala hoje, ela está muito atrelada à introdução, né? A gente acaba citando, podendo citar também na metodologia, mas a sessão que mais está envolvida, que a gente vai falar hoje, é a introdução. E lembra que a gente falou da estrutura básica, né? Que vocês escreveram, que precisa ter a justificativa, problema, objetivo, hipótese, e tudo isso tem que estar atrelado a citações e referências, tá? A introdução, ela é uma parte do projeto e do artigo científico que precisa ser 100% referenciado, tá? É com a palavra de vocês, né? Vocês vão escrever um texto que vocês vão criar, mas é em cima de informações de outros, né? De pesquisadores. Então, por isso você precisa citar. Se não fizer isso, gente, é plágio, tá? E isso que eu estou contando para vocês são citações e referências bibliográficas que a gente vai falar aqui hoje. As citações, elas podem ser de dois sistemas, ou numérico ou autor-data, né? Durante os atendimentos eu já fui falando com os grupos, mas você pode escolher esse sistema. Tem situações que você pode escolher, tem situações que não. Por exemplo, a gente está escrevendo um projeto em que nós vamos enviar para o comitê de ética, né? Vocês vão enviar lá no quinto período para o comitê de ética, e aí você pode escolher se é numérico ou autor-data. Se você estivesse enviando, por exemplo, para um edital da FAPES para conseguir bolsa de iniciação científica, provavelmente a FAPES ela ia dar uma formatação, ia pedir, sei lá, precisa ser autor-data. Aí você precisa seguir aquele roteiro. Mas quando você não tem essa indicação de um edital, de um roteiro que você está aplicando, você pode escolher, tá? O sistema numérico é aquele em que a gente tem uma frase, né? Então, eu coloquei aqui o exemplo para vocês, ó. O objetivo da biblioteca, o serviço da biblioteca de informação, é aumentar o acesso de pesquisas, de ideias e informação. Isso aqui, o número 1, está indicando a citação, que aí lá no final do projeto, você vai colocar o número 1 também, indicando aqui que você está indicando, e aqui você coloca as informações dessa citação que você fez nesse texto. Por que a gente tem que fazer isso? Por exemplo, se eu estou lendo o seu trabalho e eu achei interessante isso que você escreveu em 2 linhas ou num parágrafo, e eu quero ler mais sobre isso, eu vou lá na lista de referências no final do projeto, pego as informações suficientes para eu dar um Google ou eu fazer uma busca lá na onde vocês tiraram, baixo o trabalho e leio, tá? Então, só para dar o exemplo de por que a gente faz isso, mas então o numérico é simplesmente colocar o número 1. Ele pode ser aqui, né, elevado, né, sobrescrito, ou ele pode ser entre chaves, mas é sempre representado por um número, o sistema numérico, tá? O autor data, ele tem algumas regrinhas a mais. Então, vocês viram, né, que o numérico ele é simples. É simplesmente você colocar um número 1 aqui para representar a citação. Se essa frase está atrelada a 2 trabalhos, você vai pôr 1,2, por aí vai. Então, é mais simples. Agora, o autor data,
quando ele precisa de algumas regrinhas. Então, quando é um autor só, você pode ter na frase a citação, ou começando na frase, igual está aqui, ó, a IEB, entre parênteses, 2003, afirma que a atitude imperial de permanente conquista de novos mercados, blá, blá, blá. Ou você pode escrever um parágrafo, do jeito que está aqui, ó. Podemos considerar também que a atitude imperial de permanente conquista, blá, 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 e aí lá no final você põe entre parênteses, a IEB, 2003, tá? Então, quando a gente fala sistema autor-data, é porque você coloca o nome do autor e a data do trabalho desse autor que tem a ver com a informação que você está escrevendo nessa frase, tá? Sempre acompanhe o mouse aí quando eu estiver explicando. Então, você pode usar de uma forma ou de outra. Eu, particularmente, eu acho que fica mais formal e mais elegante quando a gente faz esse esquema aqui que eu estou passando o mouse, a segunda opção. É quando você escreve uma frase sobre o que você está querendo dizer e no final você cita, tá? A uma hora ou outra você pode fazer do jeito que está aqui, ó. Fulano de tal, 2003, afirma que não sei o quê. Isso aqui fica muito fofoca, né? Então, eu já peguei trabalho que, segundo fulano de tal, 2003, blá, 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 blá. Segundo, blá, 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 blá. Então, fica um negócio meio repetitivo, fica estranho. Então, você consegue trabalhar uma escrita mais elegante com essa segunda opção, na minha opinião, tá? Mas você pode explorar esses dois jeitos. Então, isso que eu falei aqui até agora é quando a gente fala de um autor só, tá? E quando são dois ou três autores, né? Como é que isso fica? Então, olha só o exemplo que eu falei aqui que eu não gosto. Ó. Segundo, Medeiros, Paiva e Lamenha, que são três autores, em 2012. Os trabalhos, coincidentemente, são de 2012. O Mercosul surge, blá, 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 e você fala o texto, tá? Ou, daquele outro jeito, o Mercosul surge da vontade dos países, blá, 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 aí você põe no final. Entre parênteses, aí põe Medeiros, ponto e vírgula, Paiva, ponto e vírgula, Lamenha, 2012, tá? E, por fim, quando é mais de três autores, aparece aquele etial, né? Eral em inglês. Então, você vai lá, escreve o texto e no final você põe entre parênteses. Professor, Oi. eu te mandei no chat o nome das pessoas que estão aqui na faculdade para presença, tá bom? Porque a gente não está conseguindo entrar, que o Wi-Fi tá ruim. Ah, tá. Mas eu não entendi. Tá na faculdade? A gente estava na faculdade vendo outra aula, então a gente continua aqui. Ah, tá bom. Mas estão conseguindo assistir a aula? A gente tá vendo aqui do meu computador. Tá bom. Aí, como tá na sua senha, você colocou no chat, né? Tá bom. Botei o nome no chat. Beleza. Desculpa por te atrapalhar. Imagina, que é isso. Então, vamos lá. Quando é mais de três autores, você coloca o etial, o eral, tá? Então, Vigevani, eral significa colaboradores, 2008. E da outra forma também. Para Vigevani, eral, 2008, em meados. Então, toda vez que vocês forem ler um trabalho e você encontra esse eral, significa que é a pessoa que você está vendo aqui, o nome dela, e colaboradores. Agora, colaboradores, com certeza você sabe que é mais de três. Agora, o limite disso a gente não sabe. Tem trabalhos aí que tem 100 autores. Então, pode ser Vigevani e 100 colaboradores, tá? E aí, o ano aqui. Então, basicamente, autor-data é isso. A diferença que vocês têm que saber é quando é um autor, quando são dois ou três autores, ou quando são mais de três autores que você tem que colocar etial, vírgula, o ano do trabalho. Beleza? Então, isso que eu contei para vocês são as citações. Cada parágrafo da introdução ou cada frase que tiver uma informação de algum trabalho, vocês precisam citar no final. Seja às vezes você tem a mesma informação em três trabalhos diferentes, aí você vem aqui e coloca três citações diferentes nessa mesma frase, entendeu? O que não pode deixar de fazer é de citar e dar as devidas menções, né, de quem trabalhou. E essas citações que eu estou contando aqui para vocês, elas estão atreladas com as referências bibliográficas, que lá no final
Se vocês pegarem aquele arquivo que eu mando para vocês e que vocês estão trabalhando em cima, a maioria escreve nesse arquivo de estrutura básica, vai estar na seção referências lá embaixo. É lá que você vai colocar essas referências que eu coloquei aqui, ó, no primeiro, ó, um exemplo de referência, tá? Se você tem uma introdução que ela tem 30 citações, na sua lista de referências precisa ter 30 referências, tá? Às vezes o aluno, ou a pessoa que está escrevendo, acha que não precisa. Então, acontece às vezes de eu olhar no trabalho, tá lá a indicação de 11 citações no texto da introdução, só quando eu vou ver a lista de referência tem 7 referências. Então, precisa prestar atenção e tudo que você citar no texto precisa estar na lista de referências, sem exceção. Isso aqui é uma definição da ABNT, né, que consiste num conjunto de indicações precisas e minuciosas que permitem a identificação e recuperação de publicações no todo ou em parte. O que significa isso? Essas informações que vocês põem na referência bibliográfica, e tem um padrão que a ABNT coloca, para projetos, né, no caso, precisa estar de uma forma em que, quando a pessoa lê e quer saber mais e usar essa referência para fazer a busca do trabalho, ela precisa encontrar, tá? Então, se eu pego uma lista de referências lá, uma referência e coloco, dou um Google e não acho, então não serviu de nada a sua referência, tá? Então, por isso tem que ser precisa e minuciosa as informações da referência. E deve ser organizada de tal forma para você deixar compreensível para quem lê, né? Se você, lá no primeiro parágrafo de sua introdução, você citou, ou lá número 1, ou Santos 2010, quando a pessoa for lá na lista de referência, a primeira referência tem que ser essa primeira citação, tá? Seja ela numérica ou autodata. Aqui eu coloquei um slide que passa por algumas nuances, assim, que senão ia ficar muito maçante eu ficar lendo para vocês. Quando for artigo tem que ser citado assim, quando for ser livro tem que ser assim. Então, eu mostro aqui um geral, que depois vocês podem consultar a BNT ou usar o programa que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas só para vocês terem noção que, de acordo com a formatação, tem uma indicação. Por exemplo, essa primeira aqui, Pierre, O, bacteriologia e imunologia. Então, olha só, sempre o nome dos autores, eles vão estar caixa alta. Bacteriologia e imunologia está negrito aqui, ó. Já aqui embaixo não está negrito, o que está negrito é a revista. Então, olha só, quando é um livro, você deixa negrito o título. Aí você vai lá, 8ª edição, São Paulo, blá, blá, blá. Agora, quando é uma revista científica, a revista fica em negrito e o título não fica negrito. E o autor sempre é sempre caixa alta. E por aí vai, só para mostrar para vocês que você pode citar livro, você pode referenciar uma tese, né? Tá vendo? Tese de doutorado, você pode referenciar um CD, pode referenciar uma apresentação de congresso, tá vendo? CD-ROM. Então, assim, a ABNT, ela te permite essas referências, né? Mas por uma qualidade de pesquisa, né, de ciência, quanto mais rigoroso for, e quanto mais criterioso for o seu projeto, mais é indicado que vocês citem apenas artigos, tá? Referencie apenas artigos. Então, vou escrever um projeto aqui, beleza, encaixa aí uma informação que você tirou de uma tese, de doutorado, beleza. Mas quando for o artigo científico, poucas revistas, quando você for submeter seu trabalho, vai aceitar uma referência que seja de CD-ROM ou que seja de apresentação, tá? Então, tem uma métrica aí também. Bom, enfim, mas eu apresentei aqui para vocês algumas formas de formatação, né, de referência, mostrando para vocês que é possível, então, citar desde um artigo até uma apresentação de congresso. E tudo isso que eu falei para vocês é baseado na BNT, tá? Uma coisa que faltou contar aqui, e é rapidinho, é que a escolha de autor-data ou se numérico e em relação às referências,
eu mostrei aqui para vocês um padrão ABNT. Mas, por exemplo, você vai usar o padrão ABNT para mandar para o comitê de ética. Ok. Se você pegar esse mesmo projeto e submeter a um edital de iniciação científica, por exemplo, e se o edital estiver pedindo Vancouver ao invés de ABNT, você precisa mudar toda essa formatação, porque aí muda o que é negrito, muda o que é caixa alta. E se você fazer disso depois no final virar um artigo científico, você vai usar a maioria dessas referências de novo. Quando você for submeter para uma revista científica, ela vai ter as regras dela também. E aí, provavelmente, vai ser uma regra própria da revista, ou vai ser Vancouver. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? A formatação da referência bibliográfica, vocês vão seguir de acordo a demanda que vocês vão usar. Tá? Se o projeto, a sua demanda hoje é comitê de ética, vocês vão seguir a BNT. Se vocês amanhã ou depois tiverem outra demanda, iniciação científica da Multivix, eu quero mandar esse projeto, se atenta à orientação do edital, porque se o edital estiver falando que é Vancouver, vocês vão precisar mudar tudo, tá? E aí, a grande vantagem de você usar esse programa que eu vou mostrar agora, que é o Mendeley, é justamente ganhar tempo nessas mudanças. Porque se vocês pegam uma lista de referência que digitou na mão, fez toda essa formatação, você tem 50 referências, e aí pedem para você mudar para Vancouver, e você sair mudando tudo, dá um trabalheiro. Se você usa esse programa, apenas num clique isso muda. Não sei se a maioria aí já ouviu falar do Mendeley, mas ele é um programa que ajuda a formatar referências, mas também serve de gerenciador de arquivos de PDF, de artigos e tudo mais, e vocês vão ver isso. Então, o que é Mendeley? Mendeley é um gerenciador de referências, é gratuito, por isso que a gente colocou isso na aula para vocês. Existem outros, mas que são pagos. Mas esse é gratuito, você baixa tanto para Windows quanto para Mac, o sistema de iOS, não sei como, esqueci o nome agora do sistema operacional do Mac, mas e você pode então gerenciar tanto a referência como ler PDF. O que significa isso? Se você não tiver instalado o Adobe, por exemplo, no seu computador, você pode usar o Mendeley como o leitor de PDF, tá? Então vamos lá. Para que serve então um gerenciador de referências? São softwares que auxiliam o quê? A reunir as referências bibliográficas automaticamente a partir dos artigos que vocês baixam da rede, auxilia a formatar os manuscritos e citações instantaneamente de acordo com normas da BNT, Vancouver e outras, igual eu dei exemplo antes. Geram bibliografias, vocês podem criar pastas com PDFs, e vocês podem organizar banco de dados de pesquisa, referência, imagem, PDF, tudo mais. E vocês conseguem compartilhar isso também. Se vocês criam, por exemplo, a pasta de patologia, a pasta de EPS, pasta de hemato, de artigos, né, ou de arquivos PDF, vocês podem compartilhar, tipo, o fulano tem um Mendeley no computador dele também e está precisando dos PDFs que foram cedidos na aula de patologia. Você consegue compartilhar isso também, tá, com ele. Não estou ganhando nada com isso, tá, gente, sobre o Mendeley. É só uma facilidade mesmo que eu estou querendo apresentar para vocês. E existem esses outros aqui, ó, o EndNote, Zotero e o Mendeley, e tem mais alguns outros que eu não quis colocar aqui, mas que com certeza são pagos. O EndNote eu acho que é o mais caro de todos. Então vamos lá. Vou deixar aqui gravado para vocês como é que faz para instalar, porque é muito simples. Vocês vão entrar lá no site www.mendeley.com. Vocês vão encontrar esse layout. Se mudou o fundo, a cor, não sei o quê, mas vocês vão encontrar uma caixinha para vocês registrarem. Então, vocês vão colocar qual que é a função de vocês, por exemplo, estudantes, provavelmente vai ter estudante de medicina ou só estudantes, e você coloca qual é que é o campo do seu estudo. Vai por medicina, vai por ciências, que seja. Interessante colocar que vocês são estudantes, porque
quando você coloca que é profissional, às vezes eles colocam um período para você depois ter que pagar no futuro, uma coisa assim. E aí vocês vão fazer o download, ó. Lá vocês vão encontrar essa área em que vocês vão fazer download, e aí vocês podem escolher aqui o sistema operacional, tá vendo? Ó, para o Mac OS, ou para Linux, ou para o Windows. Vai baixar, e aí vai instalar isso no seu computador. Depois de instalado, vocês vão instalar os plugins. O que é isso? O Mendeley ele vai estar no seu computador, mas ele não vai estar comunicando com a rede. Então, vocês precisam vir aqui, ó, em ferramentas, né, tools em inglês, e aí você vai escolher Install Web Importer, ou seja, instalador e importador da web. Quando você faz isso, você vai comunicar tanto com a rede quanto com o Word, tá? Igual tem aqui embaixo. Então, essa parte de cima é o Mendeley. E agora, essa parte de baixo do slide é o cabeçalho do Word. Se vocês abrirem o Word aí, vocês vão ver que tem essa aparência. Uma vez que vocês fazem esse Web Import e comunicou com a literatura e com o Word, quando você abrir o Word, vai estar aparecendo aqui, tá vendo? Nas referências, todos os ícones referentes às ações que o Mendeley pede, tá? E aí, aqui, ó, por exemplo, é onde você escolhe qual é o estilo que você quer que as suas referências fiquem. Se é APA, se é Vancouver, se é ABNT, tá bom? É muito intuitivo, tá? Vocês são a geração da tecnologia, vai ser fácil para vocês. Tá um pouco pixelizado isso aqui, porque eu tirei lá do site, mas dá para entender, ó. Quando você abre o Mendeley, esse vai ser o layout do software, e aí você vai ter à disposição os documentos da sua biblioteca. Então, faz de conta que eu já baixei os PDFs, ele está aqui aparecendo para mim. Você consegue organizar esses PDFs em pastas aqui no canto esquerdo, igual eu estou mostrando para vocês. Eu dei o exemplo, pode fazer uma pasta patologia, outra pasta hemato, isso aí guardando os PDFs. Você consegue colocar tags, então se eu seleciono esse artigo aqui, e aí você pode digitar quem é o autor, colocar volume, você pode escrever, né? Você pode colocar, tipo, artigo que fala sobre tal coisa. Ou PDF do caso clínico, módulo 2. Vocês colocam esses tags. E vocês conseguem filtrar aqui também uma busca, tá? Aqui no canto esquerdo, igual eu estou mostrando para vocês. Ou seja, ele é bem um gerenciador mesmo desses arquivos. E você consegue visualizar os documentos da sua biblioteca. Você consegue organizar as coleções, igual eu falei. E você consegue filtrar, meio repetido esses lá. E aí aqui tem como vocês adicionar documentos no Mendeley. Vocês têm que vir em File, Watch Folder, e aí você tem várias opções. Adicionar arquivo individual para uma pasta inteira, importar a pasta automaticamente de arquivos PDF. Então, se você tem no seu computador uma pasta de PDF, se quiser importar para o Mendeley, também consegue. Tá? Ou você consegue clicar na sua pasta e arrastar aqui dentro. Tá? E você também pode exportar referências de outros gerenciadores. O que significa isso? Por exemplo, o gerenciador que eu usava era o EndNote. Uma vez que eu instalei o Mendeley no meu computador, eu posso usar aquela mesma bibliografia que eu tinha do EndNote e usar no Mendeley. Isso é muito bom, porque eu achei que o EndNote eu nunca mais ia ter acesso, tá? E sincronizar com outro gerenciador de referências e usar o Web Importer para trazer referências online, tá? Aqui você consegue clicar e abrir o arquivo, você visualizar igual o Adobe, né? Você consegue sinalizar aqui no cantinho, tá vendo? Ó, se está lido ou não, então você clica de verde ou não, cria um sisteminha de organização, marcar os favoritos com estrela e filtrar de novo, tá? E aqui fica o visualizador que você consegue adicionar comentários, marcar. É muito interessante, o Adobe é caro, tá? Mendeley você pode usar, e eu vejo muito aluno, tá? Desde quando dou aula e sento aluno, residente, às vezes não tem o Office no computador, e aí fica se complicando.
essa é uma alternativa também, além das referências que você consegue fazer. Agora, vamos lá. Eu apresentei o Mendeley só para vocês virem que ele tem essa função de PDF, porque vocês vão precisar organizar esses PDFs para depois você ir lá no Word, igual eu estou mostrando aqui nesse slide, ó. Aqui onde eu estou passando o mouse é um cabeçalho do Word, em que vocês vêm aqui, ó, inserir citação. Então, vou lá no meu Word, coloco o cursor no final da frase que eu quero inserir a citação. Aí eu venho aqui no cabeçalho, clico no inserir citação, vai abrir essa caixinha. Aí você vai procurar qual é a citação, qual é o PDF lá do seu Mendeley. Digitou, vai aparecer, aí você dá OK, vai abrir essa outra caixinha e você escolhe, que um autor pode ter mais de um artigo, aí você escolhe qual é o artigo. Quando você dá OK, ele vai inserir a citação lá no Word, tá? Igual esse exemplo aqui, ó. Aqui tem uma frase, promoção, uma atividade, blá, blá, blá. E aí eu deixo o cursor aqui no final, faço aquele caminho que eu falei, e aí quando você apertar OK, vai aparecer aqui, ó, Amaral 2008, página 34. Por que está autor data? Porque aqui está selecionado a ABNT, tá vendo? Associação Brasileira, blá, blá, blá. Mas se você for lá, com setinha para baixo, e escolher Vancouver, aí ele vai mudar. Se você for lá e escolher Revista Brasileira de Cardiologia, ele vai colocar de acordo com a formatação da Revista Brasileira de Cardiologia, tá? Ele não vai só colocar a citação aqui no texto, como ele também vai colocar lá no final a referência. Tá vendo? Aqui tem um exemplo da citação e aqui embaixo a referência. A referência ela tem mais informações, lembra? Caixa alta, aí vem o título, e aí vem a caixa alta é Amaral S, marketing da informação é o título, blá blá blá, a revista científica em negrito e a indicação de volume, número de páginas e tudo mais. E isso vai lá no final do arquivo, tá? Aqui tá do ladinho do outro, que o exemplo que a gente está dando é uma página em branco, mas tivesse um texto e a citação, tivesse a metodologia, o objetivo, tudo aqui no meio, ele ia aparecer só no final. E então, é isso. Eu não sei se eu falei muito rápido, mas vai ficar gravado, então dá para vocês irem pausando, sabe? Eu espero muito que vocês façam isso, por isso que estou gravando a aula, que eu vou colocar lá no AVA para vocês. Tudo que a gente mostra aqui do nosso componente temático é bem passo a passo, né? A gente vai orientando, falando, ó, faz assim, faz assado, e às vezes chega um projeto para mim, eu fico pensando, gente, será que o aluno não abriu minha aula lá gravada, deu um pause, leu o que estava escrito e foi tentando reproduzir? Então, acho que vale a pena vocês explorarem desse jeito que eu estou falando. A aula vai ficar gravada. É uma aula operacional, então, se você não tem experiência para poder trazer, deixar de ser abstrato, trazer, né, para a realidade, vai precisar ouvir de novo o que eu estava falando. Então, faça isso, tá? Agora, eu vou perguntar para vocês se vocês têm dúvidas. Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Porque na próxima semana, então, é atendimento, vocês vão precisar trazer para mim, para a professora Ana Carolina, o arquivo do projeto de vocês, agora com aquelas referências que vocês têm e a citação no texto formatadas, seja pelo Mendeley ou seja manual. Não importa se vocês vão usar o Mendeley ou não. Eu só mostrei o Mendeley aqui para facilitar a vida de vocês. Agora, se você achar que digitar é melhor, porque você não tem muita intimidade com a tecnologia, ok, faça do jeito que vocês acharem melhor. O importante é estar formatadinho até a próxima terça-feira, tá joia? E aí eu queria que vocês tivessem alguma dúvida, vocês falassem agora comigo, para eu poder tirar. A formatação das referências pode ser da forma que a gente escolher, né? Do jeito que a gente achar melhor. Sim. Tá bom. Você diz a citação, né? Se numérica ou autor data. Isso, Pode ser do jeito que vocês escolherem, só as referências que precisa ser a BNT, né? Que é parecido com aquele slide que eu mostrei lá, que é o nome do autor tem que ser caixa alta, o nome da revista tem que ser em negrito, sabe? Essa formataçãozinha das referências tem que ser padrão da BNT. Tá, beleza.
Mais alguma pergunta? Professor, eu não entendi o que a gente tem que entregar até terça-feira. É referência, metodologia? A metodologia a gente já trabalhou na terça passada, né? No próximo atendimento, quem ficou com alguma coisa de metodologia para resolver, a gente resolve também, mas aí eu vou querer olhar as referências, que foi a aula de hoje, entendeu? Então, se você já terminou a metodologia, a gente vai olhar só para referências e citações. Agora, se tiver alguma coisinha de metodologia para trás, a gente vai aproveitar para ver também. Entendeu? Beleza, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Não? Então tá bom. Eu vou baixar a lista, vou lembrar dos nomes que estão ali no chat e vou parar de gravar. E aí, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês podem deixar lá no Ava, no fórum, ou mandar e-mail, mandar WhatsApp, do jeito que vocês acharem melhor. Tá bom? Deixa eu parar de gravar.